Oi, gente. Que bom poder falar um pouquinho para vocês sobre o meu estudo do Vem Segue-me. E esta semana nós estudamos sobre Jó. Quanta responsabilidade a minha poder apenas em um vídeo de alguns poucos minutos falar sobre esse homem. Reto, sincero, temente a Deus que desviava-se do mal. Eu espero que a sua experiência tenha sido tão boa quanto foi a minha. E claro, você não fique só nesse vídeo, mas que vá lá na íntegra, no livro de Jó e leia, né? Leia o livro. Eu também recomendaria o Manual do Instituto, esse manual aqui do Velho Testamento, que faz umas considerações assim incríveis sobre Jó. E claro, o próprio manual do Vem Segue-me, que serve aí como um guia para nortear o nosso estudo pessoal e familiar. E falar sobre Jó me levou a muitas reflexões. Eu vou te contar que o livro de Jó é principalmente aquele soco no estômago, aquela reflexão sobre por que a vida às vezes parece injusta, ou porque os justos sofrem. Então, é que a gente possa pensar sobre esse livro. Pensar sobre esse livro, mas principalmente pensar sobre a nossa vida e aprender com Jó até a força que ele teve. E eu não pretendo aqui contar toda a história de Jó, até porque vocês já sabem essa história, mas eu pretendo falar um pouco sobre o livro em si, né, sobre essa estrutura do livro, porque o livro de Jó ele é dividido em três partes. Primeiro, ele tem o que a gente chama aqui de prólogo. O que seria o prólogo? É essa parte introdutória. É onde ele apresenta os personagens, começa de maneira narrativa, vai contando a história. Depois da prosa narrativa, passa a ser uma estrutura de poema hebraico. Olha só, no poema é onde a gente vê os amigos quando chegam e aí vem os amigos questionando a resposta de Jó, né? É toda vamos dizer assim, um bálsamo ali literário até. E depois termina o livro como a gente chama o epílogo, que são os 11 versículos finais, que é quando o Senhor restitui tudo o que Jó perdeu. Então, é um livro, esteticamente, ele tem esse estilo literário. E, e é tanto que alguns, né, que alguns estudiosos dizem que esse livro possivelmente foi escrito por Salomão, ou na época de Salomão, pelo estilo que ele tem. E ele é tratado como realmente uma obra literária. E tão grande foi o sofrimento de Jó que muitos estudiosos nem acreditam que Jó realmente tenha existido, porque eles dizem que seria impossível um homem suportar tudo o que Jó passou. Mas nós sabemos, principalmente através de revelação moderna, que Jó realmente existiu e que foi esse homem íntegro e sincero. E uma dessas evidências é em Doutrina e Convênio 121, quando Joseph, no auge aí do desespero, ele diz: ó Deus, onde estás? E nesse momento o Senhor repreende ele e diz: opa, você ainda não está como Jó, porque você ainda tem seus amigos do seu lado, né? Em outras palavras, mais ou menos isso. Então, nesse momento, nós temos o Senhor dizendo: olha, Jó realmente viveu. Ele não é um personagem de ficção, não é uma história inventada. Mas Jó é um modelo para todos nós. E é por isso que a gente escuta aquele ditado, né? Nossa, você tem paciência de Jó. Porque Jó foi extremamente paciente nas suas aflições. E eu fiquei pensando, se essa história, se eu tivesse vivido isso, eu vou te contar que eu fiquei refletindo, e se fosse comigo? E eu gostaria que você refletisse agora. E se essa história tivesse sido com você? Então vamos imaginar a seguinte situação.
Imagine que você é esse homem ou essa mulher de negócios, próspero, de repente um diretor de uma empresa, né, ou governante de uma cidade, o presidente de um país, ou ainda um empreendedor com uma vasta rede, sei lá, comercial. Ou seja essa pessoa empoderada, essa pessoa que foi tida como uma das mais importantes, porque assim era Jó. Jó é um dos mais importantes do Oriente. É assim que relata o livro. Então ele tinha muito prestígio social, muito poder econômico, muitos bens, muitas posses, muito gado, muitas ovelhas, muitas terras. Então imagine que você hoje, nesse empoderamento todo, e que você tem uma vida próspera, viagens, jantares, a roupa que você quiser, fartura, gente, fartura, né? E de repente você perde isso. Imaginem. Mas não só isso, imagine que você é aquele homem que tem uma família maravilhosa, que se dá super bem com sua esposa ou seu marido, mas de repente as coisas começam a não funcionar. E ela começa a acusar você. E ela começa a dizer, olha, amaldiçoa a Deus e morre. O que você faria? Ou de repente você tem filhos lindos, maravilhosos, e os filhos confraternizam. É uma família grande, um vai para a casa do outro, jantares, festa na Páscoa, no Natal, aniversário. E de repente todos os seus filhos morrem. O que você faria? Ou ainda, você de repente vai no médico e descobre que você está com uma doença terrível. E aí aparecem úlceras na sua pele inteira. E essas úlceras começam a coçar, coçar, coçar. Que você precisa pegar cacos de telha, de cerâmica para poder coçar, para aguentar a dor. Mas não é só isso. Você fica desfigurado. Ninguém mais te reconhece. Seu rosto, sua pele, seu cabelo. E a tal ponto que essas chagas, além da dor física, tem um cheiro horrível, porque os vermes, os mosquitos começam a penetrar nas feridas de todo o seu corpo. E aí você já não pode sair na rua, você não pode ir para festa, você não pode ir no banco, você não pode falar com as pessoas. Dentro de casa as pessoas têm receio de você. E você precisa se isolar, longe de tudo. Foi o que aconteceu com Jó, não foi? Ele precisou viver com os leprosos fora da cidade, se excluir da sociedade. Gente, imagina tudo isso junto e misturado. Perder emprego, perder dinheiro, perder filhos, a dor de um filho. Imagina um pai, eu acho que não tem dor pior no mundo do que um pai que perde um filho. Imagina você perder todos. Imagina você perder um animal de estimação como dó, gente. Imagina perder tudo. Tudo, 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 tudo. E imagina ainda você ser acometido por uma doença. E aí é duro. É tão duro que para muitos é difícil imaginar como Jó pôde suportar tudo isso. E aí eu falo para você, né, que está passando por alguma provação ou alguma dessas provações e às vezes pensa assim, não é justo. Eu não devia passar por isso. E aí a gente descobre que a vida não é justa, não é? Mas que nós estamos nesse período mortal. E viemos aqui o quê? Ser provados, ser testados, provar nossa fé, fortalecer o nosso testemunho. Claro que tudo seria muito bom se a gente fizesse algo bom e imediatamente a gente recebesse o bem. Mas como disse o próprio presidente Kimball no manual do Instituto, não é assim que funciona. Imagina se todos os homens fizessem uma coisa boa e recebessem logo a sua recompensa. Ia estar um monte de gente fazendo o bem só para receber essa recompensa. Acabaria o livre-arbítrio. E não é assim. Não é assim. A gente deve continuar fazendo o bem e pode ser que esse bem
demore, ou não seja nessa vida, seja só na outra vida. Mas tudo tem um propósito. E nós precisamos entender isso na história de Jó. A gente não sabe exatamente esse período, né? Compreendeu bastante tempo esse período da enfermidade dele. Não foi uma doença que apareceu hoje e no outro dia ele já está bem. Não foi simplesmente algo de um mês. Mas foi algo que demorou. Ele foi extremamente testado. Né? E o Senhor permitiu que ele fosse provado. Porque o Satanás disse assim, olha, é fácil você fazer o bem, é fácil você ter fé em Deus quando tudo vai bem na sua vida. Quando você é abençoado, quando você é próspero, quando você tem uma saúde de ferro, quando você tem uma família unida, feliz, filhos maravilhosos, é fácil. Mas o Satanás vai lá para ele, né, e diz, quero ver. Tira isso dele. E o Senhor permite. O Senhor permite. Né? E é impressionante como o Senhor permite menos tirar para a vida dele, mas como ele vai ferir nas coisas mais sagradas, naquilo que mais nos toca, né? Nas questões de sobrevivência. Então esse livro é um livro que nos faz refletir sobre a nossa existência, sobre as coisas básicas da vida, como ter o nosso sustento, o prestígio social que a gente muitas vezes almeja, a nossa família, a nossa saúde, né, os nossos amigos, e de repente você se vê sem nada disso. Né? E às vezes a gente perde uma coisa e a gente já está no nosso limite. E no caso de Jó, ele perdeu tudo. Tudo, tudo, tudo. E a gente vê que há muitas falas de Jó que são impressionantes. Uma delas ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. E eu fiquei pensando, eu acredito que essa era a chave. Era o testemunho do espírito que possuía Jó. Ele sabia que o Redentor vive. Esse testemunho foi capaz de sustentá-lo nos momentos mais terríveis da sua vida. Esse testemunho foi capaz de fortalecer a fé que ele possuía. Em alguns momentos é dito, né, que ele tinha essa fé inabalável. E olha que a gente vê algumas situações que Jó, ele começa a questionar, né, o próprio motivo da sua vida, porque ele permanece vivo, né, nessas condições. Mas ele nunca, nunca blasfemou. Ele nunca amaldiçoou a Deus, porque ele sabia que ele vive. Então, eu fiquei pensando, nos nossos maiores momentos de provação, vai ser o nosso testemunho que vai nos sustentar. E no manual do Instituto fala uma coisa muito interessante, que existem 3 coisas que vai fazer com que a gente possa perseverar na nossa fé até o fim. Qual é a primeira coisa? É crer em Deus. Nós precisamos crer no nosso Pai Celestial e no seu Filho Jesus Cristo. É essa crença que existe um Deus que nos vê, um Deus que é onipotente, que é onipresente, um Deus que sabe tudo, que vai nos manter firmes. A segunda coisa é saber que Ele é perfeito. É ter essa convicção que o nosso Pai Celestial é perfeito, que Jesus Cristo é perfeito. Ou seja, é confiar neles. Aconteça o que aconteça na nossa vida, Ele sabe o melhor para nós. Nós sabemos que essa vida é só aquele pontinho diante de toda a eternidade. As nossas provações mortais são ínfimas, são pequenas demais. Então Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele é perfeito nisso. Ele não faz nada imperfeito. Nós sim somos imperfeitos, precisamos nos refinar, precisamos fortalecer a nossa fé para passar pelas provas duras da vida. É para isso que estamos aqui. A gente não pode perder esse foco. Então, na hora que eu tenho a minha fé depositada em Deus, na hora que eu sei que Ele é perfeito, aí vem a terceira coisa. A terceira coisa para que eu possa perseverar na fé é saber que a minha vida está em harmonia com o que eu aprendi com esse Deus. Ou seja, que a minha vida está em harmonia com o Evangelho.
E essas três coisas Jó sabia. Ele sabia que existia um Deus. Eu sei que meu Redentor vive. Ele sabia que podia confiar nele, sabia que ele era perfeito. E em nenhum momento ele reclamou. Por que eu estou passando por isso? Ele sabia. E a terceira coisa, Jó sabia que a sua vida estava em conformidade com os mandamentos. Estava em conformidade com o que o Deus ensinou. E isso era importante, porque estar com uma vida em sintonia demonstrava a confiança que Jó tinha. Então essas três coisas, gente, são essenciais para que a gente possa perseverar, para que nos momentos de maiores tristezas, né, Jó passou por dores físicas, mas psicológicas também, né, dores espirituais que foram muito fortes. E a gente precisa saber dessas três coisas. Eu fico pensando que não foi diferente com o Salvador. A gente vê o Satanás tentando Jó, e mais tarde, quando o Verbo se fez carne, quando o Salvador vai habitar entre os homens, a gente vê aquele episódio lá das tentações de Cristo, né? Quando o Satanás se aproxima dele, ele que tinha tão poucos bens materiais, que era pobre materialmente, né? Que era uma pessoa simples, humilde, e está lá o Satanás dizendo: olha, você está vendo o mundo todo? Tudo isso eu posso te dar se você me adorar. E o Salvador vai lá e diz: retira-te. Ou seja, o Satanás falhou de novo. Então o Satanás, ele vai estar ali, muitas vezes nos tentando naquilo que é mais precioso para a gente. Muitas vezes na nossa pele, no nosso corpo físico. Mas que a gente possa realmente ter a firmeza de olhar para frente e não ter pena da gente, né? Eu vi na parte que é o poema com os amigos, e os amigos vão lá e dizem: Jó, você pecou, né? Eles atribuem isso a algo errado que Jó fez, que é algo que o Satanás muitas vezes vai fazer com a gente. Ele vai fazer com que a gente pense: isso não está dando certo na minha vida por conta dos meus erros, por conta dos meus pecados. Ele vai fazer com que você se sinta inferior e esqueça que existe a expiação, que existe a expiação de Cristo. E é muito interessante porque os amigos vão acusá-lo, vão dizer: olha, você está nessa condição porque você escolheu isso. Mas Jó sabia quem ele era. Ele sabia que ele tinha uma vida em conformidade com os mandamentos. E ele tinha consciência da sua integridade, da sua sinceridade. E até o último minuto ele diz: não, eu não pequei. Eu sou um homem temente a Deus. Então olha a importância de saber quem somos, a importância da fé em Deus, de saber que Ele é perfeito, de viver uma vida em conformidade com esses mandamentos, de saber quem somos, independente se o mundo todo estiver contra nós. Então, todo esse exemplo de fidelidade, né, todo esse exemplo de Jó fica para nós de maneira muito, muito, muito forte, que nós podemos vencer qualquer coisa com uma ajuda divina. E é isso que o Senhor nos mostra, já quando chega no finalzinho, né, dessa história, porque o Senhor restitui a Jó todas as suas bênçãos. Olha só, ele restitui a Jó tudo o que ele perdeu. E mais, ele dá em dobro, né? Ele vai dar em dobro para Jó todo o seu gado, todas as suas propriedades. Ele dá tudo em dobro. Né? A única coisa que ele não dá em dobro são os seus filhos, porque ele não precisava dar em dobro, porque esses filhos permaneceriam com ele na eternidade. Então ele tinha 7 filhos, né? E o Senhor dá mais 7 filhos, porque os outros 7 continuam sendo filhos dele. Ele teria os filhos na eternidade. Então o Senhor não precisava dobrar para 14 filhos, porque ele já tinha os 14. 7 nesse mundo,
7 no outro mundo. Mas o Senhor recompensou a Jó por sua integridade, por sua fidelidade. Uma outra coisa que eu achei muito interessante de um pensador, uma frase do Manual do Instituto, que diz exatamente assim: se chegar uma hora em que você sentir que não sois mais capazes de se apegar à vossa fé, se chegar uma hora que você sentir, não, é demais para mim, eu não sou mais capaz de me apegar à minha fé, aí esse pensador diz assim: apegai-vos nela de qualquer forma. Ou seja, mesmo quando você sentir que não dá mais, apegai-vos nela de qualquer forma. Não podeis suportar as incertezas e perigos do amanhã sem fé. Então, gente, por mais difícil que pareça ser a vida, quando a gente achar que tudo está contra nós, ou que a vida é injusta, ou que eu não merecia passar por isso, que eu não devo continuar fazendo bem para as pessoas, porque eu não estou recebendo bem em troca, porque o meu amigo me traiu, ou porque o meu marido foi embora com outra, ou porque os meus filhos morreram, ou porque eu perdi o emprego, ou porque minha geladeira está vazia. Quando você achar que não pode mais, é aí que você tem que ter mais fé. Porque para suportar as incertezas do amanhã, a gente precisa ter fé. Então, que o Senhor realmente nos abençoe. Nos abençoe a seguir o exemplo de Jó. A saber que o Senhor nos recompensará de todas as maneiras, porque Ele é perfeito e Ele é justo. Se não for nessa vida, será na próxima vida. Mas Ele não vai ficar devendo nada. Mas tudo que nós precisamos fazer aqui é cumprir a nossa missão e buscar esses atributos de Jó e fortalecer o nosso testemunho para quando as tempestades chegarem, para quando os ventos furiosos invadirem a nossa vida, para quando as trevas, o céu ficar negro, a gente possa dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vive. Eu sei que Ele é perfeito. E eu vou continuar perseverando. Eu vou continuar fazendo o correto. Eu vou continuar sendo mais digno para merecer todas as bênçãos que virão. Que pode vir em um dia, pode vir em um ano, pode demorar uma vida inteira. Ou pode chegar na eternidade. Mas virão. Obrigada, gente. Uma boa semana para vocês. Tchau, tchau.